Meus irmãos, nós vamos essa noite voltar novamente nossa atenção ao livro de Atos, depois da breve interrupção no fim de semana passado, por ocasião, os irmãos sabem, da nossa conferência. Semana passada nós tivemos a nossa abençoadíssima sexta conferência teológica Sola Scriptura e tivemos esta breve interrupção na nossa caminhada no livro de Atos, aonde estamos desde o começo. E antes dessa interrupção, irmãos, para fazer um breve resumo, nós passamos pelos 40 dias do Senhor ressuscitado na companhia dos discípulos. Nós passamos por ele prometendo o revestimento do Espírito Santo, do poder do Espírito para a pregação do Evangelho. Este Espírito Santo foi derramado, Atos capítulo 2, e naquele mesmo dia, com a pregação de Pedro, 3.000 vidas se converteram, se renderam a Cristo como Senhor, como Messias, diante daquele sermão de Pedro. Nós vimos como a igreja tinha uma vida comum com o ensino da doutrina dos apóstolos, a vida de comunhão, a vida de comunhão de oração, a vida de comunhão da igreja na ceia do Senhor, e ela sendo fortalecida a cada dia e crescendo a cada dia. Tudo isso, irmãos, que nós vimos, continua confirmando o tema do livro de Atos que temos repetido nessas 9 mensagens até hoje. Apesar da oposição, a Igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o Evangelho da salvação. E diante disso, meus irmãos, hoje, na nossa última mensagem, nós temos testemunhado o milagre da cura de um aleijado de nascença. Um homem que ficava em uma porta do templo, cujo nome era Formosa, desde o começo da sua vida, mendigando, contando com a graça, com a ajuda das pessoas que entravam e saíam do templo todo dia, provavelmente durante o dia todo. E diante da cura daquele homem, Pedro faz um novo sermão. E é nesse cenário, irmãos, deste novo sermão de Pedro e daquilo que vai se desenrolar, que nós vamos aprender hoje a seguinte grande ideia. A igreja progride respondendo com firmeza em meio à oposição. A igreja progride respondendo com firmeza em meio à oposição. Vamos ver isso ao encontrarmos Pedro e João sendo presos, após terem curado aquele jovem, não era tão jovem mais assim, mas enfim, aquele homem, e terem alertado ou, digamos assim, assustado as autoridades judaicas que estavam vendo este movimento crescendo cada vez mais. E veremos, meus irmãos, o começo de algo que se repetiria ao longo da história da igreja, inclusive nos dias de hoje. O evangelho crescendo em meio à perseguição, em meio à oposição. Algo que levou o pai da igreja a cunhar a famosa frase: o sangue dos mártires é semente do cristianismo. Até hoje, meus irmãos, aquilo que acontecerá pela primeira vez na história do cristianismo com Pedro e João está acontecendo neste exato momento. Existe uma prisão no Irã que está lotada de pastores, cristãos, pregadores do Evangelho. A Coreia do Norte, como nós sabemos, possui campos de concentração onde milhares e milhares de cristãos estão presos neste exato momento. Em grande parte do mundo árabe, pregar o Evangelho é assinar uma procuração, um pedido para ser alvo de até morte, ou de qualquer coisa que possa atentar contra a integridade física daquelas pessoas. Enfim, aquilo que nós vamos ver hoje acontecer com Pedro e João se tornará, ao longo da história do cristianismo, algo extremamente comum. E a igreja progride, respondendo com firmeza, mesmo em meio à oposição. Eu recomendo, irmãos, um livro chamado O Livro dos Mártires. Compre o livro e uma caixa de Kleenex, de lenço de papel.
Porque se você conseguir ler aquele livro com os olhos enxutos, eu recomendo que você procure um cardiologista para ver se você tem coração. Porque quando você começa a ler, irmãos, os relatos de um após outro dos nossos irmãos em Cristo e a maneira como eles eram martirizados, não há como o seu coração não ficar constrangido. Muito bem. Vamos ver, irmãos, como isso vai acontecer? Vamos ver o que vai acontecer com Pedro e João e a reação deles? A nossa primeira sessão, a nossa primeira parte da mensagem de hoje, vai do versículo 1 do capítulo 4 até o versículo 7. Creio que você já abriu a sua Bíblia. Vamos ler então, irmãos, a uma só voz, Atos 4, de 1 até 7. Diz assim a palavra do Senhor, vamos lá? Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Em primeiro lugar, hoje, irmãos, a palavra de Deus vai nos ensinar que a resposta e a oposição à pregação do Evangelho podem ocorrer ao mesmo tempo. A resposta e a oposição ao Evangelho podem ocorrer ao mesmo tempo. Logo no versículo 1, ao final do sermão de Pedro, lá no capítulo 3, um grupo bem heterogêneo de autoridades chegam. Os sacerdotes, acompanhados da força policial do templo, por assim dizer, e os saduceus. O verso 2, meus irmãos, revela o que havia de especial que unisse esses dois grupos. Por quê? Os sacerdotes provavelmente possuíam uma grande parte de fariseus. E diz o texto que estavam muito perturbados, simplesmente porque eles estivessem pregando a Jesus. Mas os saduceus, por outro lado, meus irmãos, tinham um motivo a mais para estar muito perturbados. Porque eles estavam pregando a Jesus e diz o texto, proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Em Mateus capítulo 22, versículo 23, nós aprendemos que os saduceus dizem ou diziam que não há ressurreição. Os saduceus, meus irmãos, eles eram os teólogos liberais da época. Olha, eu não sou nenhum fã dos fariseus, quero deixar isso bem claro, mas eu sou menos fã ainda dos saduceus. Porque os saduceus, meus irmãos, eles não acreditavam nas narrativas sobrenaturais do Antigo Testamento, tal e qual os teólogos liberais do nosso dia. Eles leem o sobrenatural, o miraculoso, o espetacular do Antigo Testamento e diz, é uma metáfora, é uma figura de linguagem, é uma ilustração, é uma fábula, inclusive da narrativa de Gênesis. Então, meus irmãos, os saduceus não acreditavam no sobrenatural, anjos, milagres, ressurreição. Então, eles estavam ainda mais contrariados com o que estavam percebendo que Pedro e João estavam fazendo. Assim, no verso 3, esse grupo se une e jogam Pedro e João na prisão até o dia seguinte, e Lucas explica, porque já era tarde, não tinha condição de ser convocado o sinédrio naquela hora. Até aqui, meus irmãos, Lucas retrata a primeira ocorrência, como eu disse, de clara oposição à igreja. Os apóstolos e discípulos e a pregação do Evangelho enfrentam a sua primeira resistência, clara pelo menos. Esta é a primeira vez, como eu disse, na história que um cristão seria preso. Mas certamente, meus irmãos, não foi e não seria a última. Na verdade, hoje em dia, como eu disse, milhares e milhares de cristãos estão na mesma situação que Pedro e João estavam naqueles dias.
E é interessante, meus irmãos, que todos esses estão vivendo a última bem-aventurança que você encontra em Mateus capítulo 5. Jesus, iniciando o chamado Sermão do Monte, diz lá no final das bem-aventuranças: bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Nós vamos continuar, meus irmãos, no livro de Atos, e mais à frente nós vamos descobrir que quando os apóstolos forem presos de novo e perseguidos de novo, lembra o que eles vão fazer? Você que já leu o livro de Atos, eles vão ficar alegres e regozijando, porque foram achados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Eles prestaram atenção no Sermão do Monte. Nenhum lamento, nenhuma tristeza exagerada, mas alegria, porque estavam sofrendo e eram bem-aventurados e seriam recompensados, como o Senhor promete em Mateus capítulo 5. Mas, em seguida a isso, Lucas registra um fato que contrasta, porque até agora foi perseguição. Mas no verso 4, meus irmãos, ele registra mais um grande crescimento numérico. E é interessante, irmãos, sobre esse crescimento numérico, porque muitas vezes eu vejo pessoas dizendo, porque a igreja primitiva, no primeiro sermão cresceu 3.000, no segundo sermão cresceu 5.000, mas se você prestar atenção, não é correto entender que mais 5.000 homens se converteram. Na verdade, os homens que haviam se convertido até agora chegaram a quase 5.000. O que Lucas está fazendo aqui, meus irmãos? A essa altura, já tem tanta gente que Lucas opta pelo costume cultural de quando havia uma grande multidão apenas mencionar o número de homens. Tem um precedente histórico para isso? Tem. Você pode encontrar Lucas narrando a multiplicação dos pães e peixes em Lucas capítulo 9, versículo 14, e ele diz ali, estavam ali cerca de 5.000 homens, ou seja, muito mais do que 5.000 pessoas comeram dos pães e dos peixes, porque haviam ali com certeza mulheres e haviam crianças. Então, a essa altura, meus irmãos, a igreja tem quase 5.000 homens, mas um número incontável de mulheres e crianças que se converteram em todas essas reuniões, iniciativas, evangelismo pessoal. A igreja está tomando Jerusalém de conta. E isso apavora as autoridades ali. Ou seja, a igreja em seus primeiros dias passava e muito de 5.000 pessoas. A igreja progride. Mas progride como, meus irmãos? Em meio à oposição. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu era adolescente, eu comecei a ler literatura cristã, de história da igreja. E eu começava a olhar, meus irmãos, um livro que eu tinha de Justo Gonçalves, tem até hoje, tem na nossa livraria, nossa biblioteca, e ele falava sobre a Era dos Mártires. E olhava para aquilo, irmãos, e olhava para a igreja dos meus dias de adolescente e de jovem. Eu vi uma igreja, meus irmãos, que, como nós sabemos, morria por causa do Evangelho. E nos meus dias, eu já percebi uma igreja que não conseguia nem viver por causa do Evangelho. E eu criei, meus irmãos, na minha cabeça uma tese de que a maior bênção que Deus poderia trazer sobre o Brasil seria a perseguição. Talvez você esteja pensando assim, cruzes, pastor. Deus me livre. Está amarrado. Irmãos, toda vez que Deus trouxe perseguição sobre uma igreja, o que se seguiu foi santidade e crescimento. Pode pesquisar. A igreja foi expurgada. Falso crente não fica em perseguição. Crente carnal ou se ajeita ou se esconde. É incrível, meus irmãos, o relato de um pastor que fazia o contraste quando o comunismo acabou, né, na Europa Oriental, e num prazo de 10 anos ele tinha uma igreja que não tinha casos de adultério, que não tinha casos de fornicação, que não tinha casos de nada. Não havia disciplina praticamente na igreja. Porque a igreja estava unida, protegendo um ao outro, cuidando para que não houvesse informantes no seu meio.
acaba o comunismo, cai o Muro de Berlim. O presidente daquele país é deposto, um governo democrático assume. Aí já entra McDonald's, grandes corporações. O país está livre. Em 10 anos, a igreja está cheia de pecado. O que há de errado conosco? Porque em meio a essa oposição, meus irmãos, a igreja está crescendo, a igreja está pulsante, mesmo que a vida deles estivesse em risco. Porque nos versos 5 e 6, o dia seguinte chega, Pedro e João estão lá presos. Lucas, tenho certeza, gostaria de ficar narrando os testemunhos. Deixa Pedro e João lá, vamos falar desse aqui que se converteu lá por causa do milagre e por causa da pregação de Pedro. Mas ele não pode, ele tem que tratar do problema dos apóstolos presos. E Lucas descreve, meus irmãos, com pompa e detalhes, quem comparece à reunião que fora convocado para avaliar essa enorme ameaça desses dois perigosos pescadores. Inimigos públicos número 1. Talvez o pessoal estava chegando, se vestindo, botando aquelas roupas de fariseu, de saduceu, etc. Né? Quem que a gente vai julgar? São 2 pessoas. Não, são 2 galileus, são pescadores. O pessoal vai, peraí, vai me tirar de casa para isso? Mas eles eram vistos dessa maneira. Um contraste. Porque chega toda essa pompa, toda essa gente, quem tem lá? Homens simples, que incomodaram a nata da liderança religiosa dos judeus. E ele começa a narrar quem está lá, meus irmãos. Primeiro, nada se sabe sobre 2 homens aqui, João e Alexandre. Por favor, não confundir com o cantor João Alexandre, não tem nada a ver com o que está falando aqui, viu? São 2 homens diferentes, que fazem parte da família do sacerdote. Mas eu acredito, meus irmãos, que Lucas menciona esses 2 porque eles eram conhecidos na época e talvez porque posteriormente vieram a se converter. Então é constado para que eles soubessem que eles estavam no primeiro julgamento da era da igreja. Mas também é dito que lá estavam Anás e Caifás. E esses, meus irmãos, são velhos conhecidos de Pedro e de João. Ambos eram líderes, meus irmãos, durante todo o ministério de Jesus. E até antes, quando João Batista estava começando a pregar. Mas não é tudo. Eles haviam estado presentes na farsa que havia sido o julgamento de Jesus. 50 e tantos dias atrás, talvez, meus irmãos, um pouco mais, 2, 3, 4, 5 meses, eles mesmos haviam estado no julgamento de Jesus. Portanto, velhos conhecidos de Pedro e João. Agora, ali estavam para oferecer oposição aos seguidores de Jesus, aos discípulos de Jesus, aos seus apóstolos. E é isso que nós lemos, meus irmãos, no versículo 7. Nosso último versículo começa com a frase de pressão. Com que poder, ou em nome de quem, vocês fizeram isso? Esse é o questionamento que eles fazem a Pedro e João. Percebam, meus irmãos, a cegueira espiritual que é necessária. Quando um homem, e o texto diz que o homem está presente, está ali. Porque Anás e Caifás e todas essas pessoas gostavam de andar no meio do povo. Andavam pela Porta Formosa, porque eles gostavam de ser admirados, de ser bajulados pelo povo. Eles conheciam esse homem. Mas a cegueira espiritual, meus irmãos, é tão grande que eles não estão admirados, surpresos, gratos pela bondade que foi feita àquele homem. Eles estão incomodados pelo fato de que aquilo não preenche a religiosidade vazia que eles haviam imposto ao povo de Jerusalém. Não havia admiração para eles, não havia holofote para eles. E assim, eles começam a perseguição com um questionamento. Olha lá, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? A resposta de Pedro e João fica para a próxima sessão. Mas antes de chegarmos lá, meus irmãos, eu queria trazer um questionamento. Saiba, meus irmãos, que na proclamação do Evangelho há uma certeza e 2 possibilidades. Você pode ter certeza de que você não tem opção a não ser pregar o Evangelho. Este é o problema de Pedro e João. E eles vão especificar isso mais à frente. Eles tinham que pregar o Evangelho. E diante disso, meus irmãos, nós temos 2 possibilidades do que vai acontecer.
A primeira possibilidade, meu irmão, que você tem é que vidas vão ser salvas através da sua pregação. Ora, elas não são salvas exatamente por causa da sua pregação. Quem salva é Cristo através do Espírito Santo, nós todos sabemos disso, mas você entendeu. Você é a chave que está apertando o parafuso, você é o alicate que está cortando o fio, você é a ferramenta. E, meu irmão, essa é uma real possibilidade. Em um ano onde nós estamos batendo em nossa igreja tanto sobre evangelismo, sobre proclamação, você tem sido essa ferramenta que pode causar este impacto? Agora há pouco o nosso irmão mencionou, no nosso momento de missões e evangelismo, também algo sobre isso. Quais são os nomes? Se eu aqui parasse a mensagem e tivéssemos um momento de oração por este assunto, pelos nossos alvos evangelísticos, você poderia, na ponta da língua, me mencionar quais são os seus? Um dos meus alvos evangelísticos me pediu um tempo porque está ocupado trabalhando. Eu falei, não tem problema, vou marcar aqui na minha agenda, dia 23, tá bom? Há um plano, há um propósito, há um objetivo. Há necessidade, meu irmão, de nós agirmos e não simplesmente esperar que as coisas aconteçam. Temos uma atitude proativa para sermos esta ferramenta, que é uma possibilidade também. Agora há uma outra possibilidade. Há uma possibilidade que você vai ser zombado. Há uma possibilidade que você vai ser desprezado. A possibilidade de você ser preso é quase nula. Na verdade, no Brasil, só se você realmente cometer alguma coisa fora da lei. Mas apenas por pregar o evangelho, não. Ou seja, dentro das coisas que podem acontecer em oposição à sua pregação, você está preparado para elas? Em um país com essa absurda liberdade que nós temos, irmãos, talvez você vai enfrentar zombaria. Eu me lembro, meus irmãos, que eu não lembro qual era o assunto exatamente, e diante daquele assunto eu coloquei sobre a salvação que existia única e exclusivamente sobre o nome de Jesus. Aliás, coisa que Pedro vai falar daqui a pouquinho. E aí alguém tomou coragem. Aliás, de trás de teclados e telas, né? Todo mundo é muito corajoso na internet, né? Alguém tomou coragem de dizer, ou me chamar de intolerante, só tua religião está certa, e esse tipo de coisa. E basta um, né? E aí já apareceu outro, e outro, e outro. E aí começou a se revezar. Alguns irmãos vieram se juntar para ajudar este pobre pecador. E ali ficou, meus irmãos, um debate. Por que, meus irmãos? A mensagem do Evangelho ofende. João capítulo 14, versículo 6. Disse Jesus respondendo a Filipe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não um caminho, não uma verdade, não uma vida. O homem moderno, meus irmãos, está entre duas decisões. Ou ele reconhece que só Jesus salva e fica do lado da declaração dele, ou chama Jesus mesmo de mentiroso, intolerante, ou qualquer outra coisa que a modernidade chama. E quando fizermos isso, irmãos, nós, com certeza, poderemos esperar a resposta e a oposição à pregação do Evangelho, talvez, ao mesmo tempo. E aí, meus irmãos, diante da pergunta, do questionamento do Sinédrio, o texto continua no versículo 8 até o versículo 12 com a resposta de Pedro. Vamos lá, meus irmãos, ler juntos de 8 a 12 a uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Nosso texto, em segundo lugar, hoje, meus irmãos, nos ensina o seguinte: diante da oposição à pregação do Evangelho, nos cabe simplesmente reafirmá-lo.
diante da oposição à pregação do Evangelho, apenas nos cabe reafirmar as mesmas verdades e repeti-las, porque são essas verdades que estão sendo combatidas, que estão sendo rejeitadas, que podem convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. No verso 8, Pedro começa a sua resposta. Mas esta resposta, meus irmãos, é marcada pela característica que já aprendemos ser uma característica da pregação de Pedro lá em Atos capítulo 2. Qual é essa característica? Verdade e centralidade em Cristo. Pedro não era palestrante de coaching. Pedro não era palestrante de autoajuda. Não era palestrante motivacional. Não era comediante de púlpito. Pedro pregava a Cristo e este crucificado e ressuscitado, o Messias de Israel. Aliás, se você prestou atenção, na resposta que ele dá ao Sinédrio, ele diz, Jesus, Cristo, o Nazareno. Qual é o significado da palavra Cristo mesmo, irmãos? Messias. Pedro não estava falando com o Sinédrio em grego. O Atos, o Novo Testamento foi escrito em grego, mas ele estava falando com o Sinédrio na língua judaica, hebraico, mais provavelmente aramaico. Então ele vira para aqueles homens e diz, Jesus, o Messias, o Nazareno. Cabra corajoso. Ele estava afirmando, meus irmãos, que aquele homem que esses ali haviam matado há 2 ou 3 meses atrás, era o Messias profetizado por Isaías, por Miqueias, o Messias esperado por Israel. Pedro, no verso 9, levanta a questão que havia causado a sua prisão. Qual é o grande crime? Eles curaram um homem aleijado. Oh, que horror! Podemos até enxergar, meus irmãos, certo confronto do óbvio do ridículo em eles estarem ali, por quê? Para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado. É o que diz o texto. E ainda, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Sabe o que eu lembrei, irmãos? Aquela outra ocasião em que eles fazem um escarcéu imenso por causa de Jesus havia curado um cego. E aí chamam os pais. E os pais dizem assim, não, pergunta para ele já tem idade. Os pais tiram a sua fora. Não, eu não vou não. E pressionam o homem e diz, como é que você foi curado? Dá glória a Deus. E o homem meio que se estressa, diz assim, olha, eu já disse como eu fui curado. Vocês querem se tornar discípulo dele também? Aquela passagem é hilária. Porque os fariseus e saduceus levam uma lição de um leigo, de alguém que havia sido cego até agora, e vira para ele, se ele é pecador, eu não sei, eu sei que eu era cego e agora vejo. A cegueira espiritual, meus irmãos, é algo terrível. Não se vê o óbvio, não se vê aquilo que está diante dos seus olhos. Tal como um homem que recebeu um ato de bondade e foi curado. O Sinédrio, isto é, o tribunal das autoridades judaicas, estava de novo enrolado em conseguir explicar milagres, tal como acontecia meses, anos antes com Jesus. E é provável, meus irmãos, que isso estivesse passando até pela mente de alguns deles ali. Talvez alguns estavam pensando, lá vamos nós de novo. Se dissermos que isso aí é algo falso, o povo vai ficar contra nós. Se dissermos que é algo verdadeiro, que é de Deus, prendemos esse pessoal por qual razão? Eles estavam naquela famosa sinuca de bico. Não sabiam o que fazer. Não podiam negar, não podiam afirmar. Tal e qual havia acontecido nos dias de Jesus. Mas pelo lado de Pedro, meus irmãos, que não tinha nada a ver com os conflitos religiosos, existenciais do Sinédrio, pelo lado de Pedro não há meias palavras. Não há negociações, não há tentativas de atenuar o que aconteceu para talvez ajudar a si mesmo. Se Pedro e João tivessem um advogado, sabe que é advogado daqueles cujo único objetivo é livrar seus clientes e diz, não, assume tal coisa, faz desse jeito, diz que o triplex é seu mesmo, mas o resto não. Sabe esse tipo de advogado? Que eu espero que os estudantes de direito aqui nunca se tornem, que manipula a verdade, conta apenas parte do que você fez para poder ficar com a pena menor, enfeita o pavão. Se eles tivessem um advogado desse tipo, irmãos, ele teria dito, não falo o que vocês estão falando. Não menciona o nome de Yeshua, de Jesus. Diz aí, olha, não sei, eu estava orando.
E o Deus de Israel curou este homem. Amém, Sinédrio. E todo mundo diz, amém. Então pode ir embora. Mas eles não fazem isso. Eles não escondem a verdade. Eles dizem, ele está com saúde. Ele está curado por causa do nome de Jesus, o Messias. Pedro e João, meus irmãos, não estavam interessados em alguma defesa inventada, nem em se livrar de qualquer consequência. Pedro despeja uma série de verdades que ele já havia afirmado nas suas mensagens anteriores. Lá em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 3, e ele despeja isso diante do mesmo grupo que havia gritado, crucifica-o. Olha o que ele fala, meus irmãos, do versículo 10 até o versículo 12. Primeira verdade, ele foi curado em nome de Jesus. É sim, não confunda com outro Jesus não. Como eu já disse, irmãos, haviam vários Jesus naquela época, ok? Era um nome comum, era nada mais, nada menos que a adaptação grega do nome de Josué. Mas eles sabiam de quem ele estava falando, porque ele falava de Jesus, o Nazareno, ok? Não confunda com nenhum outro, para vocês acharem que eu estou sendo claro. Ele foi curado em nome de Jesus. Segunda verdade que ele fala, Jesus que vocês crucificaram. Eu fico vendo, meus irmãos, eu estou imaginando, é claro, o texto não diz, João lá do lado dele, firme e forte, mas de vez em quando João dava uma olhada assim. Espero que você saiba o que você está fazendo. Vamos pregar aqui, mas será que você ofendeu os homens? Vocês crucificaram. Terceira verdade. Deus o ressuscitou dos mortos. Nós estivemos com Ele. Nós conversamos com Ele. Nós comemos com Ele. Ele passou 40 dias com a gente. Você já assistiu o filme Ressurreição? É ficção. Mas, irmãos, dá um negócio. Quando aquele soldado romano entra perseguindo para tentar encontrar alguma farsa de ressurreição e encontra os discípulos, e ele dá de cara com Jesus ressuscitado. Deve ter sido realmente, irmãos, para aqueles que de verdade passaram por isso, não numa obra de ficção, algo de tirar as suas palavras, de romper qualquer uma das suas resistências. Mas Pedro não acabou. Quarta verdade, vocês o rejeitaram, mas Deus o colocou em uma posição principal e superior a você. É o que Pedro fala, irmãos, quando ele cita o texto do Antigo Testamento. Quando ele fala, este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular, a pedra principal, a pedra de esquina do prédio. Qual é a última verdade que ele diz? Quinta verdade, versículo 12. Sem este Jesus, sem esta pedra, sem este Messias, vocês estão condenados. Atos 4:12, irmãos, é um dos versículos mais importantes no seu evangelismo. Não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em pertencer à Igreja Católica, Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus. Não há salvação em ser budista, islamista ou qualquer outro ista. O texto diz, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Solos Christus. Só há salvação em Jesus. Eu me lembro, meus irmãos, quando os meninos eram muito pequenos, estavam cantando algum cântico de minha preferência, eu acredito, no carro. Isso faz bem uns 8 ou 10 anos, eu não lembro bem. E, bem, eu sou muito raro de me emocionar, mas a música falou profundamente a minha vida. E eu estava ali tentando lutar com as lágrimas, porque eu estava dirigindo. E eu não lembro qual dos três perguntou o que foi, papai, e eu comecei a falar sobre aquilo que nós estávamos cantando. E hoje, irmãos, chegando aqui, eu estava ouvindo uma canção que também é muito difícil. Eu nunca vou conseguir cantar aquela música na minha vida. Uma canção do irmão Carlos Sider, que ele fala nos versos, ele é a luz que com seu brilho... Ele é a luz que com seu brilho veio alcançar meu pobre coração.
Ele é quem venceu a morte, por sua cruz nos deu vitória. As verdades, irmãos, do Evangelho precisam arder no nosso coração. As verdades do Evangelho precisam estar fluindo dos nossos lábios. Não a pregação de sua vida vai melhorar. Vem para cá, vem para a nossa igreja, porque os seus problemas vão acabar. Mas apenas, não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Esta é, meus irmãos, a pregação do Evangelho. Esta é a mensagem da cruz. Pedro e João, meus irmãos, com uma coragem incrível diante de oposição ao Evangelho, eles simplesmente repetem o que haviam pregado àquelas multidões. Não enfeitam, não criam desculpas, apenas dizem o que eles precisavam ouvir, porque aqueles homens também precisavam de Deus e salvação. Como eu disse, meus irmãos, talvez João e Alexandre são mencionados aqui porque futuramente eles se convertem. Talvez, inclusive, ouvir Pedro pregando aquele dia no Sinédrio tenha sido o começo do que Deus havia feito na vida desses homens. Eu quero terminar esse ponto, irmãos, com 2 questionamentos. Primeiro, ame o Evangelho ao ponto de não negociá-lo. Ame a cruz ao ponto de pregá-la em sua inteireza. A cruz, meus irmãos, nunca foi a prova do nosso valor, como disse certo cantor gospel. A cruz sempre foi o retrato da nossa pecaminosidade, da nossa miséria, da nossa condenação. E a cruz, meus irmãos, é a expressão, o maior sermão do amor de Deus e da sua graça pelos seus. É isso que nós temos que pregar. É isso que você tem pregado. É isso que você tem compartilhado com as vidas que precisam de Deus e salvação. Segundo, em meio a uma sociedade onde verdades absolutas e declarações absolutas são vistas como intolerantes, como politicamente incorreto, você está preparado para repetir as palavras de Pedro? Vamos ler o versículo 12 de novo, irmãos, a uma só voz. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Acredite, muita gente, quando ouvir você falando isso, não vai gostar. E o mais triste, meus irmãos, é que hoje existem cristãos que acham que toda religião é boa, mas não conseguem compreender um versículo tão simples como Atos 4, versículo 12. Vamos para a nossa última parte, irmãos. Quero convidar você a ler bem forte, do versículo 13 até o versículo 22, para vermos como termina o encontro de Pedro e João com o Sinédrio. Está pronto? Vamos lá? Versículo 13 diz assim: Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: Que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade.
Terceiro e último lugar, meus irmãos, a firmeza na defesa do Evangelho deve responder a toda intimidação a ele. A firmeza na defesa do Evangelho deve responder a toda intimidação a ele. Bem, depois da inequívoca e clara pregação de uma mensagem exclusivista de salvação, o sinédrio é pego de surpresa, por assim dizer. Veja só, eles eram os homens mais poderosos da nação, mesmo com a presença romana. Eram os homens, como a gente costuma dizer, que mandava soltar e mandava prender. Esses eram os homens, meus irmãos, mais, entre aspas, santos e conhecedores da lei de toda a nação. Este era o sinédrio. Bem, claro que eles não eram de verdade os homens mais conhecedores da lei. Porque ali, diante deles, estavam dois simples pescadores que sabiam o que eles, poderosos religiosos, ignoravam completamente. Aos seus olhos, eles eram grandes conhecedores. Mas nós sabemos, meus irmãos, que esses dois pescadores entendiam mais da verdade do que aqueles líderes religiosos. O verso 13 retrata exatamente essa surpresa que eles têm. Essa surpresa é, em primeiro lugar, por causa da coragem, da intrepidez de Pedro e João. Deles não se intimidarem diante dos homens que participaram da morte do Senhor e poderiam lhes tirar a vida também. Poderiam criar um pretexto, criar uma narrativa. Porque você muito bem sabe que eles criaram testemunhas falsas no caso de Jesus. Poderiam fazer a mesma coisa. Eles ficam surpresos. Talvez eles achavam, vamos chamar aqui, vamos dar um sacode neles, que eles vão, né? Não, nada disso aconteceu. Eles ficam surpresos. Eles ficam surpresos, em segundo lugar, meus irmãos, porque eles são surpreendidos, porque Pedro e João eram homens, diz o texto, comuns e sem instrução. A revista atualizada traduz iletrados e incultos. Sabe que coisa interessante, irmãos? A palavra grega para homens comuns é a palavra idiotas. Da onde vem a nossa palavra? Pois é. Eles realmente não estavam impressionados com a aparência de Pedro e João. Era da plebe, era da massa, era de gente inculta, leiga. Perceba, meus irmãos, que Pedro e João podiam até ser sem instrução nos padrões do sinédrio, mas haviam andado, ouvido e aprendido com Jesus por 3 anos. Eles não eram nem de longe sem instrução. A diferença, meus irmãos, é que eles não eram hipócritas como os do sinédrio. Não eram hipócritas como pessoas que tinham conhecimento, mas não tinham vida para corroborar aquele conhecimento. E isso, meus irmãos, redunda em eles reconhecerem admirados que Pedro e João, diz o texto, haviam estado com Jesus. Uma declaração, meus irmãos, que não significa que eles apenas estiveram por um momento ou estiveram apenas brevemente, mas haviam convivido com Jesus durante algum tempo. Esses homens haviam entrado em confronto com Jesus durante boa parte do ministério terreno de Jesus. O sinédrio havia feito isso. E haviam sido vencidos todas as vezes que entravam em confronto com Jesus. Agora percebem a repetição desses confrontos com Pedro e João, quando achavam que haviam vencido Jesus após a sua morte. O verso 14 traz uma última razão da surpresa deles. De alguma forma, o aleijado que havia sido curado no dia anterior estava ali presente. Eu não sei, meus irmãos, inclusive, se ele havia sido preso também, ou simplesmente ele foi convocado como testemunha, ou ele se apresentou voluntariamente. O texto não fala, mas isso com certeza os incomodava. Eu fico vendo, meus irmãos, os membros do sinédrio distraídos do que estava acontecendo e o tempo todo olhando para aquele homem. Talvez cutucando, é o mesmo da Porta Formosa? Eu estou achando que é. E lá estava ele, andando. No dia anterior ele tinha pulado, louvando a Deus. E aquilo admirava e incomodava o sinédrio.
O texto continua, meus irmãos, nos versos 15 a 17. O Sinédrio ordena Pedro e João que saiam enquanto eles vão discutir a questão. E o que causa admiração na discussão não é o que vamos fazer de positivo com isso. Vamos tentar abafar esse negócio de Jesus e vamos dizer para a multidão, o importante é que o homem foi curado. Não, eles não estão nem aí, meus irmãos, para um homem que durante 40 anos, mais de 40 anos, não usufruía de uma corrida, de brincar com os colegas, de subir numa árvore, de viver uma vida normal, de poder trabalhar. Não tinha INSS na época, não tinha aposentadoria por invalidez. Esse homem dependia da bondade, da caridade pública. Eles não estavam nem aí. Irmãos, a cegueira espiritual leva à dureza de coração. Você começa a não ter empatia pelo sofrimento humano. O que eu esperava do Sinédrio, irmãos, tudo bem, não gosto muito do nome de Jesus, mas, poxa, o importante é que esse jovem está curado. Vamos focar nisso. Vamos tirar até proveito da situação e falar do nosso grande Deus. Vamos falar do Deus de Moisés. Não. Eles não estão nem aí. Eles vão começar a deliberar sobre o que fazer, não há quebrantamento. Pastor, mas você não está esperando muito, não? Não, irmãos. Porque no capítulo anterior, Pedro prega, e no capítulo 4 nós lemos quase 5.000 homens, ou chega a 5.000 homens, o número de pessoas que sim foram quebrantadas. Primeiro por aquilo que aconteceu na vida daquele homem, mas principalmente por causa da pregação de Pedro. As pessoas do Sinédrio passaram pelas duas mesmas coisas que a multidão lá no templo, e absolutamente nada acontece com eles, ou pelo menos com a maioria deles. Não se sabe posteriormente se Deus usa isso para quebrantar o coração deles. Eles não têm mais o que fazer. Jerusalém inteira sabe do que aconteceu. Eles não têm como negar. Isso faz entender, meus irmãos, que eles não conseguiram se opor a eles, como não conseguiram se opor aos Messias durante 3 anos. Então, como uma medida de contingência, de emergência, para que a mensagem de uma cura realizada através do nome de Jesus não se espalhe mais, eles tomam uma decisão. Decidem proibir a Pedro e João de continuar pregando. Pronto, estamos resolvidos. Tudo resolvido. Verso 18 chama de volta, dá a ordem do Sinédrio para esses simples pescadores sem instrução, aonde eles dizem, verso 18 repetindo, ordena-lhes que não falasse nem ensinasse o nome de Jesus. Problema resolvido. Só que não. Porque no verso 19 e 20, irmãos, nós encontramos uma das declarações mais conhecidas por nós cristãos. Quem nunca citou esse texto? Quem nunca ouviu esse texto? Julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. E aí Pedro completa, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Aqui, meus irmãos, foi estabelecido o princípio de desobediência civil quando a autoridade humana tenta se colocar acima da autoridade de Deus. Quer ela tenha conhecimento disso ou não. Atos 4,18 era uma direta infração e rebeldia para com Atos 1,8. O que tem em Atos 4,18? Parem de falar do nome de Jesus. O que tem em Atos 1,8? Vocês serão minhas testemunhas. A autoridade dos homens e a autoridade de Deus estavam em colisão, em rota de colisão. E Pedro e João diz, vocês têm que julgar. Deus nos deu uma ordem. Porque perceba, meus irmãos, quando eles falam, julguem os senhores o que nós devemos fazer, devemos obedecer a Deus ou aos homens? Quem havia ordenado Pedro e João, irmãos? Quem? Jesus. Pedro errou no que ele falou no versículo não? Deus havia ordenado. Você viu, irmãos, como às vezes a teologia está bem sutil no nosso texto? Um texto onde é afirmado a doutrina da cristologia, da doutrina de Cristo, da divindade de Cristo. O próprio Deus havia ordenado a eles, vocês
serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Para os apóstolos, meus irmãos, a questão era simples. Vocês não acham que mandam mais do que Deus, acham? Vocês acham que a gente tem escolha? Julguem isso. Deus nos deu uma ordem e vocês nos dão outra. Quem vocês obedeceriam? Amados, a negativa de Pedro e João, ou melhor, a impossibilidade deles em obedecer ao Sinédrio, vinha da impossibilidade de desobedecer a Jesus. Não podemos, é o que eles dizem. Não temos autoridade de não fazer isso. Ele que morreu e ressuscitou está acima de você, está acima de nós. E Ele nos ordenou. Por que eu estou destacando isso, irmãos? A mesma ordem está sobre cada um de nós aqui esta noite. Deixa eu repetir, irmãos. Eu e você não temos autoridade de não fazer o que o Senhor nos ordenou. E a impossibilidade deles, portanto, é a nossa própria impossibilidade. Aquele que provou da graça de Cristo, eu e você. Aquele que foi alvo do seu amor e da sua misericórdia, eu e você. A todos nós, meus irmãos, está impossibilitado de deixar de falar do que nós vimos e ouvimos na nossa própria vida. João, em sua primeira carta, iria colocar de maneira maravilhosa, de forma teológica e poética maravilhosa. Ele diz na sua primeira carta, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que está com o Pai e nos foi manifesta. Meus irmãos, conhecer a Cristo é não conseguir parar de falar de Cristo. Ele não é uma ideia, ele não é um conceito, ele não é sequer alguém que a gente visita domingo quando vai para o culto. Ele é a pessoa mais importante da nossa vida. É interessante, meus irmãos, quando nós somos mais jovens, e é o caso de alguns aqui, né? E a gente começa a namorar. E aí você tem aquele seu amigo e o amigo começa a namorar e o cara começa a ficar chato. Olha o que fulana me mandou. Estou escrevendo, na minha época, né? Estou escrevendo a carta para Leila. O pessoal do meu quarto não aguentava mais ouvir falar no seminário. O alemão, amigo meu, amigo da Leila também, falava assim, ixi, agora é Leila para cá, Leila para lá. Né? Não foi assim com a Mara, Bruno? O pessoal enjoou de ouvir o nome de Mara. Ah, meus irmãos, que as pessoas, no bom sentido, enjoassem de me ouvir falar de Cristo. Nós precisamos rever, meus irmãos, se o Senhor não está sendo um apêndice na nossa vida. Se Ele está ausente das conversas, até que a gente vá falar alguma coisa da igreja. Até que a gente vá falar alguma coisa da programação de domingo, ou do ensaio do louvor, ou do papo de menina, ou do sei lá o quê. Aí a gente tem que falar de Cristo, afinal de contas aí fica feio, né? Ele precisa, irmãos, estar presente, pulsante na nossa vida. Diante da coragem e da ousadia desses homens comuns e sem instrução. No verso 21 e 22, resta ao Sinédrio fazer ameaças vazias e deixá-los ir. Não lhes resta outra alternativa, porque primeiro, todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. E segundo, o homem que fora curado tinha mais de 40 anos, portanto, ele mesmo podia testemunhar, não tinha como calar aquilo que havia sido feito pelos apóstolos do Senhor Jesus. Nós vamos terminar nossa mensagem hoje, irmãos, com 3 reflexões, 3 pensamentos. Primeiro, qual tem sido a relação, preste bem atenção, entre conhecimento e piedade na sua vida? Qual tem sido a relação entre conhecimento e vivência de fé, prática de fé? O Sinédrio conhecia, mas o seu conhecimento era obscurecido por uma vida hipócrita, por uma vida sem piedade. Os apóstolos, por outro lado, realmente conheciam.
E isso era autenticado por viverem aquilo que diziam crer. Com essa história, o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Nossa vida, meus irmãos, no trabalho, na família, precisa corroborar o Senhor que nós dizemos servir e que dizemos proclamar. Segunda reflexão. Diante da oposição ao Evangelho, você adaptaria a mensagem para ser mais palatável? Para ser mais fácil de engolir? Para ser mais facilmente aceita? Ah, pastor, nunca. É? Porque é o que mais se faz hoje em dia. É só você começar na internet e procurar os slogans das igrejas. Igreja tal, lugar de gente feliz. Ora, quem não quer estar no lugar de gente feliz? Mas isso não é o Evangelho. Igreja tal, o lugar da sua família. Quem não quer estar no lugar da sua família? Mas isto não é o Evangelho. Slogans de igrejas, programações, mensagens que têm como objetivo colocar um anzol nas pessoas, nas suas paixões, necessidades e desejos. A pregação do Evangelho desde o começo e continua até hoje é: arrependam-se. E a pregação da salvação única e exclusivamente em Cristo Jesus. Isto é inegociável. Terceira e última reflexão. Você tem se calado diante do que você tem visto e ouvido? Eu tenho absoluta certeza, meu irmão, que Deus tem abençoado a sua vida. Eu tenho absoluta certeza, na verdade, que Deus já começou a abençoar a sua vida desde o dia da sua conversão. Como não falar disso às outras pessoas? Como não compartilhar disso com as outras pessoas? No seu boletim você tem um texto baseado no encontro de Jesus com o jovem, que em outro texto paralelo diz que é um jovem rico, que diz: bom mestre, como devo receber, o que devo fazer para receber a vida eterna? Lembra? E Jesus já corta dele e diz: por que você me chama bom? Não vem com bajulação para o meu lado não, amigo. Está tudo lá no texto, mas o que eu quero focar é aquele finalzinho. Jesus olha para aquele homem e diz: Jesus o amou. Meus irmãos, como nós precisamos amar as pessoas. Quando eu digo amar as pessoas, não é ficar abraçando todo mundo, dando flor para todo mundo. Não são essas demonstrações humanas e vazias de amor. Não há maior gesto de amor de verdade do que não negar o tesouro do Evangelho às pessoas que estão ao nosso redor. Se você está em uma sala de aula, meu irmão, com 10 ou 20 ou 30 ou 40, como eu estava, e você talvez seja o único cristão, ou tem 2 ou 3 ali que se identificam como cristão, todos aqueles ali foram colocados ao seu redor por Deus. Você foi colocado ali com um objetivo de proclamação, com um objetivo missional. Se no seu trabalho você também é um ou uma minoria de cristãos, em uma maioria de pessoas que têm uma boa vida, são boas pessoas, bons pais, bons empregados, bons cidadãos, mas precisam de Deus, porque não há salvação em nenhum outro nome. Nós vimos no versículo 12. Deus lhe colocou ali para que você também não se cale diante do que você tem visto e ouvido. Por quê, irmãos? A igreja progride respondendo com firmeza em meio à oposição. O campo é o mundo, mas o campo não é fácil. Mas o Senhor está o tempo todo ao nosso lado, e o Evangelho continua sendo o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Deus querido, arde o nosso coração, ó Deus, da maneira como os teus servos desse texto também ardia, para que possamos, ó Deus, estar incomodados com as pessoas ao nosso redor, precisando do Senhor, precisando ouvir a palavra do Evangelho. Dá-nos sabedoria de como interagir, dá a nós também as oportunidades para que nós possamos, Senhor, falar
de tão grande salvação que um dia nos alcançou. Muito obrigado, Deus, porque mesmo em meio à oposição, o Senhor garante acrescentar à igreja dia após dia os que vão sendo salvos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.